Bom, pessoal, vamos continuar então nossa aula sobre instrumentação industrial, tá? Vamos continuar falando sobre classes de instrumentos e também vamos falar sobre terminologia hoje, tá? Então, o que vem ser as classes de instrumentos, tá? Os equipamentos, eles podem ser classificados conforme sua função, a função que eles desempenham no processo, tá? Então, existem algumas classes que eles podem entrar e receber uma denominação, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, o indicador. O que é o indicador? O indicador é um equipamento, possui uma escala graduada, você vê aqui, ó, de 0 a 150, e ele tem aqui um ponteiro que faz a indicação do valor que ele está medindo, tá? Então ele tem uma entrada de informação, no caso aqui ele é um medidor de temperatura, então ele faz a medição da temperatura, então a entrada de informação nele é a temperatura, e aí a saída dele vai ser uma deflexão aqui no ponteiro, ou seja, é um ângulo em graus que está saindo ali, tá? Mas a finalidade dessa saída é fazer a indicação dessa temperatura, né? Então há esse giro do ponteiro e faz essa indicação, tá? Entra também na categoria de indicador equipamentos que tenham que sejam digitais, tá? Em vez de ser equipamentos analógicos, façam indicações digitais, e também equipamentos que fazem indicação por barras, tá? Barras gráficas. Então, por exemplo, existem medidores que eles têm como se fosse uma paleta, tá? Então, por exemplo, ele tem dois lados, tá? Ele tem um lado aqui, por exemplo, que está pintado de vermelho, vamos supor, e o outro lado aqui pintado de verde. Então, vamos supor que esteja medindo o líquido, né, a altura de um líquido, um reservatório. Conforme o líquido vai subindo, essa paleta vai girando e ela vai dando a indicação através da barra gráfica qual que é a altura daquele líquido, tá? Outra categoria que existe também é o registrador. Então ele vai registrando a informação através de um traço contínuo, se não pontos. E nessa categoria de registrador, tá, também entra equipamentos que fazem a totalização, tá? Então, por exemplo, o hidrômetro da sua casa, tá? O hidrômetro que faz a medição da quantidade de água que você está consumindo, ele entra na categoria de registrador. Por quê? Porque ali você vê que tem uma indicação local, você vê que ali tem os ponteiros, né? Tem uma indicação local e depois ele registra qual a quantidade de água que já passou, né? Qual a quantidade de água que já passou por aquele ponto, né? Então ele faz uma totalização, ou seja, ele vai somando tudo que já foi consumido. E essa totalização, equipamentos que fazem totalização também entram na categoria de registrador, tá? Hoje existem, como fala, equipamentos com programa supervisório, tá? O supervisório é um programa que você instala no seu PC, tá? Ou notebook. Normalmente nas indústrias tem um programa supervisório. E normalmente o supervisório ele tem uma função, tá, de registro de informação. Tá? Caso você queira registrar a informação, você consegue através desse programa supervisório. Tá? Então, não o programa supervisório em si, mas essa função que o programa supervisório também tem é considerado, entra na categoria de registrador. Tá?
Transmissor, pessoal. Transmissor é um equipamento, tá? Que ele determina o valor de uma variável, tá? Baseado no elemento primário. O elemento primário aqui, ele se refere ao sensor. Opa. Sensor. Tá? Então, por exemplo, imagina que você tenha um sensor de temperatura. Tá? Esse sensor de temperatura, se ele estiver ligado ao transmissor, o que vai acontecer? Ele vai ler a informação do sensor, tá? Então, a informação do sensor vai ser entrada aqui para o transmissor e ele vai emitir essa informação num sinal padronizado, tá? Vai sair um sinal padronizado dele. Por que padronizado? Porque o que acontece? Quando ele está pegando o sinal de um sensor, por exemplo, vamos supor que esse sensor que mede temperatura, ele seja um medidor resistivo. Então acontece, para cada valor de temperatura, vamos falar assim, 100 graus, você tem aqui, melhor, calma aí. Vamos supor que em 0 graus você tenha 100 ohms. Aí, em 10 graus, tá? Você tenha 110 ohms. E assim por diante. Então, assim, o que o transmissor está lendo? Ele está lendo uma resistência. Só que ele vai relacionar essa resistência com a temperatura. E você quer o quê? Você quer a temperatura. Tá? Então, ele vai relacionar esse sinal que ele está lendo de resistência com a temperatura e vai enviar um sinal padronizado. Esse sinal padronizado já vai estar relacionado com a sua temperatura. Tá? Esse sinal padronizado pode ser sinal de corrente, se for um equipamento com tecnologia eletrônica. Ele pode emitir um sinal de 4 a 20 mA, por exemplo, indicando a temperatura mínima e a temperatura máxima. Tá? Ou se ele for utilizar redes digitais, ele vai emitir um sinal digital que já corresponde diretamente à temperatura. Por exemplo, se estiver medindo, por exemplo, 10,45 graus, tá? Ele vai emitir 10,45 graus, tá? Se ele for utilizar redes digitais, tá? Comunicação em redes digitais. Então, a comunicação digital, ela permite que você, aquilo que ele leu com o seu sensor, você tenha essa transmissão, tá? Outra coisa, pessoal, aqui no caso eu dei um exemplo com sensor de temperatura que seja resistivo. Poderia ser um termopar que tem variação de tensão, tá? Só que o que nos importa é a temperatura. Então ele pega esse sinal e envia um sinal padronizado, tá? Você pode ter a união dessas características. Essas classes que eu estou apresentando, né, a gente viu indicador, registrador, transmissor. Um equipamento pode ter mais de uma classe. Por exemplo, esse aqui da imagem, né? Provavelmente ele é um transmissor de temperatura, tá? Por quê? Porque tem dois cabos nele, tá? É uma suposição, pode ser, tá? Tem dois cabos nele, né? Um de cada lado. Então, um cabo pode estar ligado com o sensor de temperatura e outro cabo é a saída de sinal que você está emitindo, tá? Então, esse equipamento tem a função de transmissor, mas ele tem também a função de indicador. Por quê? Porque aqui na tela dele, ó, ele tem uma tela gráfica. Essa tela gráfica ele pode fazer emissão local de qualquer informação que ele está lendo. Então, um equipamento pode ter mais de uma classe,
na hora que ele é montado, ele pode ser classificado com mais de uma classe, né, conforme a função que ele está exercendo no campo, tá? Que ele está realizando. A gente tem também o transdutor, tá? O transdutor é um equipamento que trabalha com sinais padronizados normalmente, tá? Então, ele é parecido com o transmissor, tá? Mas normalmente ele trabalha com sinais padronizados. Então, por exemplo, ó, esse cara aqui é um conversor de corrente para pressão, tá? Ou seja, ele vai receber um sinal de corrente já padronizado, por exemplo, um sinal de corrente de 4 a 20 mA, por exemplo, e ele vai converter para pressão, então a saída dele pode ser numa pressão de 3 a 15 PSI, que é outro sinal padronizado, só que aqui de pressão. Tá? Então o conversor ele faz isso. Tá? Ele pega um sinal padronizado e converte em outro. Tá? Então basicamente é isso. O controlador, pessoal, é um equipamento que ele compara a variável controlada, tá? Com o valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada num valor específico entre valores determinados. Tá? Aqui tem um exemplo de um controlador físico. Tá? Que significado a palavra dessa? A variável controlada, pessoal, ela é igual a variável de processo. Tá? É a mesma coisa. Se você ver aqui, ó, PV, por exemplo, PV é a sigla para a variável de processo, aqui em inglês. Tá? Então, essa informação que ele está mostrando aqui na tela dele, ele pode estar vindo de um transmissor, tá? Mas tem equipamentos que tem controladores que já fazem a leitura direto, tá? Mas aqui é um exemplo, pode vir um sinal de um transmissor, então essa informação vai ser de entrada no seu controlador, tá? E o que vem a ser a variável de processo, tá? Então, vamos supor que eu queira saber, por exemplo, a altura de um tanque. Então eu coloco aqui no pé do tanque um equipamento que seja um transmissor. Tá? Vamos falar que eu queira controlar a altura desse tanque. Tá? Então, a altura do líquido nesse tanque, para mim, é a minha variável de processo. Tá? O meu transmissor está lendo a variável de processo. E aí, para mim controlar a altura desse tanque, eu tenho aqui em cima uma válvula. Tá? Então, eu vou controlar a altura desse tanque manipulando a abertura dessa válvula. Tá? E aí, o que acontece? A abertura ou fechamento dessa válvula vai vir do equipamento controlador. Então, aqui eu tenho o controlador. Tá? No controlador, o controlador vai receber a informação da variável de processo. Só que no controlador, eu também vou colocar qual que vai ser o set point. Tá? O que é o set point? Set point é o valor que eu desejo. Então, vamos supor que o meu set point, aqui no caso, ó, seja 50%. Eu quero que a altura do meu líquido aqui esteja em 50%. Tá? Então, essa informação eu vou digitar direto aqui na tela do meu controlador. 50%. Ele vai receber a informação do transmissor e vai comparar. Ele vai comparar essa informação da variável de processo, qual que é a altura real que eu tenho, com o valor que eu desejo. E baseado nessa informação, ele vai emitir um sinal de correção. Esse sinal de correção, no caso, vai para a minha válvula.
né, que vai abrir ou fechar, permitindo a entrada ou não de líquido aqui dentro do tanque. Tá? Então, ele compara a informação do set point com a variável de processo e emite um sinal de correção, nesse caso, para o meu elemento final de controle. Tá? Então, é assim que as coisas funcionam. Tá? Aqui no caso, ó, tem um exemplo de um equipamento físico controlador. Tá? Mas, por exemplo, se você pegar um CLP, por exemplo, tá? Um CLP é um controlador lógico programável, só que ele tem essa função de controlador, como eu expliquei, só que ele também tem outras capacidades. Então, lá dentro do CLP, que é um equipamento físico, tá? Ele pode ter um bloquinho, um bloquinho de programação que executa a função de um controlador. Então, no CLP vai vir essas informações do transmissor, tá? E também ele vai emitir sinal para a sua válvula. E lá dentro você pode relacionar através de um bloco controlador, tá? Você pode associar através de um bloco controlador. Tudo bem? Então não é somente o equipamento físico que tem essa função de controlador, tá? Pode também ser um bloco construído dentro de outro equipamento, tá? Então, por exemplo, você pega o seu Arduino. O Arduino, internamente, você faz a lógica dele. Então, internamente, você pode fazer essa lógica de controlador, né? De comparação de informação e tudo mais, tá? O elemento final de controle, tá? O elemento final de controle, pessoal, é um instrumento que modifica diretamente o valor da variável manipulada de uma malha de controle. O que é variável manipulada? Tá? Elemento final de controle, pessoal, no caso aqui ele está dando exemplo uma válvula, tá? Mas pode ser, por exemplo, pode ser bombas, tá? Podem ser resistências. Você pode manipular inversores de frequência. Tá? Tudo isso aí pode ser exemplo de elemento final de controle. Tá? Então, vamos supor aqui um exemplo, um sistema de aquecimento de líquidos. Né? Você tem a entrada, por exemplo, de água fria. E você queira sair com água quente. Tá? E aí o que acontece? Você coloca aqui um sensor, um transmissor que vai ler a informação da temperatura de saída. Tá? Você vai ler a temperatura de saída. E aí você tem um controlador aqui que vai comparar a informação que você está recebendo da temperatura de saída com aquilo que você quer realmente de saída. Né? Então vamos supor que você seta lá 60 graus, tá? De temperatura. E aqui ele está lendo 50 graus. 50 graus é a temperatura que está saindo da água quente. Tá? Então o que acontece? Para você, nesse sistema de aquecimento, vamos instalar aqui, ó, uma linha, tá? Com uma serpentina aqui dentro. Serpentina é uma tubulação que passa internamente aqui dentro do tanque para fazer o aquecimento. Então aqui, ó, vamos falar que você tem a vazão de vapor. Vazão de vapor, tá? Aqui está a sua válvula.
Então, a válvula ela vai ser manipulada pelo controlador, tá? A válvula aqui, no caso, é o nosso elemento final de controle. Então, assim, para que eu consiga fazer o aquecimento da água fria, eu tenho que ter uma maior vazão de vapor nessa tubulação que está percorrendo dentro do tanque. Se eu aumentar essa vazão de vapor, né, que está passando por essa tubulação, que a válvula está controlando aqui, se eu aumentar a vazão de vapor, eu vou ter um aquecimento maior da água. Agora, se eu fechar essa válvula, eu vou bloquear o caminho da vazão de vapor e a tendência da água vai ser esfriar. Então, a variável que eu estou manipulando para fazer o aquecimento ou resfriamento dessa água é a vazão de vapor, tá? Mas quem está manipulando a vazão de vapor? O elemento final de controle, é a válvula, né? A válvula que está manipulando a chamada variável manipulada. A variável manipulada nesse exemplo vai ser a vazão de vapor, mas quem está manipulando ela é o elemento final de controle, que é a nossa válvula, tá? Aqui na imagem a gente vê um exemplo de válvula, tá? A gente tem um exemplo aqui de válvula. Essa parte que ela vai dentro do processo. Essa parte azul é o atuador, que você acaba utilizando para abrir e fechar essa sede que está aqui, tá? E aqui você tem um posicionador, tá? O posicionador é a parte inteligente do negócio. Ele funciona como ele pode, vamos falar assim, ele tem uma função de conversor, tá? Por quê? Por exemplo, porque vamos supor assim, ó, que esse cara aqui, ele está ligado ao controlador, né? Você tem lá o seu controlador lá, equipamento controlador. Então, o controlador vai mandar um sinal. Vamos supor que ele manda um sinal de corrente. Ó, eu quero 20 mA. 20 mA é o quê? É a abertura máxima da válvula. Então, ele vai receber 20 mA e ele vai mandar a pressão, no caso que ele tem uma entrada de pressão, tá? E ele vai mandar essa pressão aqui para o atuador. Então ele faz essa conversão, ou seja, aquilo que o sinal do controlador, ele vai emitir um sinal de pressão para posicionar essa válvula. Só que ele também tem uma função de controlador, tá? Ele tem uma função de controlador. Por quê? Porque deixa eu apagar um pouco aqui, eu rabisquei bastante. Essa parte aqui, pessoal, que você vê um negócio preto, é um ímã, tá? Então aqui, nessa parte de baixo, o posicionador ele tem um sensor aqui. Então ele está lendo a posição dessa válvula, qual que é o posicionamento dela. Então ele vê qual que é a posição que o controlador está querendo. Então essa informação é uma entrada de set point, tá? Para o posicionador. Então a informação que vem do controlador é um set point para o posicionador. E aí ele vai manipular a quantidade de ar que ele manda aqui em cima para conseguir deixar a válvula numa posição que ele requer. Então aqui ele vai, nessa parte, ele vai estar comparando, com esse sensor ele vai estar comparando qual que é a posição desejada com a posição real, tá? E vai corrigir essa posição, tá? Então esse equipamento posicionador, no caso dessa imagem que está mostrando, tá? A gente já tem três classes aqui, ó: conversor, tá? Controlador e também indicador. Por quê? Porque ele tem uma tela gráfica e ele pode mostrar qual que é a posição da sua válvula, tá? Esse equipamento pode ter três classes aí ligadas a ele. Esse posicionador, tá? Que está mostrando aí na imagem, você vê aqui a fonte, ó, SMAR, tá? Então esse posicionador aqui é um posicionador da empresa SMAR, tá? A SMAR fabrica posicionadores, transmissores, tá? E é bem conhecida no meio da instrumentação. Tudo bem?
Terminologia, pessoal. Terminologia se refere aos termos que são comuns na instrumentação, tá? E esses termos, tá, eles estão ligados diretamente com o vocabulário internacional de metrologia, tá? Então a gente vai ver alguns que são bastante utilizados no meio na instrumentação, tá? O primeiro é o range, tá? O range vem ser a faixa de medição, tá? Então o range ele está relacionado com um conjunto de valores da variável medida. E normalmente o range ele é representado pelo limite superior e inferior da capacidade de medição, tá? Ou no caso de transmissão do instrumento. Então, por exemplo, você tem aqui ó, um range entre 100 e 500. Então, o limite inferior, né, o limite inferior e o limite superior desse equipamento estão representando o range. Então, esse equipamento específico que lê a temperatura, ele consegue ler de 100 a 500 graus. Então, o range se refere à faixa de medição desse equipamento, tá? Outro exemplo aqui, ó, ele pegou aqui, ó, exemplo de 100 a 500 graus. Aqui outro exemplo, de 0 a 20 psi. Então, o range de leitura, aqui no caso, esse primeiro exemplo está ligado com a capacidade de medição. E esse segundo exemplo com a capacidade de transmissão. Transmissão, por exemplo, em sinal de pressão. Tá? Amplitude da faixa nominal. Tá? Conhecido como span. O span também pode ser muitas vezes chamado de alcance. Tá? E o span ele é determinado pela diferença entre o valor superior menos o valor inferior do seu range. Tá? Então, nesse exemplo em cima aqui, ó, o span aqui, ó, de 100 a 500 graus é 400. Você pega o valor superior 500 menos o inferior 100, seu span seria 400. Tá? E aqui ele fala que é a diferença em módulo, ou seja, o valor nunca vai ser negativo. Tá? Nunca vai ter um valor negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma faixa nominal de medição, né, de menos 10 a 10 volts. Então, a amplitude da faixa é 20. Né? Por quê? Qual que é o valor superior? O valor superior é 10. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 volts. E o valor inferior? O valor inferior é menos 10. Então, vou trocar aqui o valor inferior por menos 10. Então, aqui, ó, 10, aqui vai ter um jogo de sinal, vai ficar positivo. E aí 10 vai ficar 10 mais 10. Então, seu span vai ser igual a 20 volts. Tá? Um range de 100 a 500. Tá? Esse daqui não é sinal de menos, é só um traço que está separando. Então, é o exemplo de cima. No caso, vai ser 400 graus. Ok? Erro de medição, pessoal. A diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável emitida. Tá? Vamos falar assim, que o valor real, ou valor verdadeiro, ele nunca é exatamente conhecido. O que a gente tem são equipamentos que conseguem medir próximo ao real. Tá? E existe uma rastreabilidade. Uma rastreabilidade. O que é isso? Tá? Rastreabilidade. O que é isso? Existe um equipamento, tá? Que ele tem uma, vamos falar assim, ele tem uma calibração
reconhecido por normas internacionais. Tá? E aí esse equipamento, que ele é calibrado baseado em normas internacionais, tem uma calibração de alto nível, ele vai ser utilizado, por exemplo, dentro do Brasil, para calibrar um equipamento que vai ser o padrão para o Brasil. Tá? Esse equipamento que vai ser padrão para o Brasil vai ser utilizado para a fabricação dos equipamentos aqui no Brasil. Tá? Ou seja, a rastreabilidade é como se eu estivesse pegando um equipamento do mais alto nível e fosse utilizando para os níveis mais inferiores. Tá? Então, essa é uma rastreabilidade que existe. Então, por exemplo, vamos falar assim em relação à medição de comprimento. Né? Se eu falo assim, quanto que vale um metro? Todo mundo tem na cabeça a noção de quanto que é mais ou menos um metro. Né? Todo mundo tem uma noção. Só que quando você vai fazer equipamento para medição de metro, você precisa dessa rastreabilidade, né? Para garantir que esteja, vamos falar assim, 95% de certeza que aquela construção daquele equipamento que está medindo o comprimento, quando você vai medir 1 metro, realmente você esteja medindo realmente próximo daquilo, tá? Então, assim, então esse valor real não é realmente o valor verdadeiro em si, porque esse valor verdadeiro em si nunca é conhecido. A gente tem a gente tem uma proximidade, né? Até mesmo se você pegar qualquer definição do metro no Google, é bem estranho, né? Então, por exemplo, tá? Vamos supor aqui, ó, você estava lá com o seu medidor tinha que medir 10 graus, tá? Vamos falar que 10 graus era o valor verdadeiro ou o valor real, tá? Seu valor real. Só que daí o equipamento está medindo 12 graus, tá? Ou seja, isso daqui é um erro de medição. Se o valor real é 10 graus e estamos medindo 12, você tem um erro de medição. Então, essa é a diferença do valor lido com o valor medido. Tá? Você pode ter esse erro de forma estática, tá? Ou dinâmica. O que é o erro estático? Então, o erro estático, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que não está tendo variação de temperatura. Tá? Então, você tem aqui a medição em graus e aqui o tempo. Tá? Vamos colocar tempo em minutos. Tá? Então, assim, não está tendo essa variação. O valor verdadeiro é 10 graus. Tá? Esse daqui é o valor real. Só que ele está medindo, o tempo todo ele está medindo em 12 graus. Tá? Então, se você não está tendo variação do valor real no tempo, tá? E ali está com um erro tá marcando 12 graus, esse daqui é chamado de erro estático, tá? Porque não está tendo variação no tempo do valor que você está medindo, tá? E você tem um erro dinâmico também, tá? O erro dinâmico, ele vamos falar assim, vamos supor, tá? Que numa condição estática, o valor real seja igual ao valor verdadeiro, 10 graus. Então, o valor real é igual ao valor verdadeiro, o equipamento aqui está ok. Ele está medindo 10 graus, tá?
Só que chega em um instante que você realiza um aumento dessa temperatura, tá? Então você realiza um aumento dessa temperatura. Você aumentou para 15 graus, por exemplo, tá? O que vai acontecer? O sensor ele vai ter um atraso na medição dele. E aí, quando ele perceber essa mudança, ele vai começar a mudar e aí acontece, enquanto está tendo essa variação da mudança da temperatura, existe um erro no sensor porque ele não consegue acompanhar na mesma velocidade. Só que não indica que ele esteja com problema. Por quê? Porque quando chegou em 15 graus e ficou parada a informação, o teu sensor já começou a ler corretamente novamente. Então, esse erro dinâmico ele é causado por causa da construção do seu sensor. Tá? Ele depende da construção do seu sensor. Então, quando se fala, por exemplo, na questão da temperatura, normalmente os medidores de temperatura eles vão ter um atraso em relação ao valor real quando ele está mudando. Tá? Então, esse é um erro dinâmico. Um erro dinâmico é um erro que depende da construção do seu sensor. Tá? Existem sensores que são mais rápidos, existem sensores que são mais lentos, mas todos eles vão estar sempre atrasados em relação ao valor verdadeiro quando esse valor está mudando no tempo. Tá? Isso é um fato. Tá? Independente, pode ser medidor de vazão, que é o mais rápido que tem, que consegue pegar uma variação mais rápida, ou pode ser o sensor de temperatura, que é o mais lento que tem para acompanhar a informação que está sendo alterando. Tá? Esse erro sempre vai existir, ok? E você pode ter um erro combinado, dinâmico e estático, né? Então, por exemplo, o equipamento estava lá marcando 12 graus e o valor verdadeiro era 10 graus. E aí, quando esse valor subiu para 15, né? O seu sensor que já estava lendo errado, ele vai ter um atraso, tá? E ele vai estabilizar novamente. Então, nessa faixa, ele está com um erro estático e erro dinâmico combinado, porque está tendo uma mudança do valor que ele está medindo. E ele também tem o erro estático, porque não consegue medir o valor correto. Ok? Pessoal, repetitividade, tá? É o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo mensurando efetuado sobre as mesmas condições de medição, tá? Então, o mensurando aqui, ele está se referindo à grandeza física, tá? Então, por exemplo, a grandeza física pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser vazão, tá? Pode ser posição, tá? Mas é a relação do grau de concordância entre os resultados. Então, por exemplo, imagina o seguinte, vamos calibrar um manômetro. Vamos pegar esse manômetro, tá? E vamos comparar a informação dele. Vamos pegar aqui, esse daqui, vamos falar que esse seja o manômetro padrão, tá? Para calibração. E esse daqui é o que vai ser calibrado. Tá? Calibrado. E aí acontece, pessoal. Nesse sistema eu vou injetar pressão, tá? Então, baseado no princípio de Pascal, né, se eu injeto pressão e essa pressão seja estática, a pressão que está chegando no manômetro padrão vai ser a pressão do manômetro padrão vai ser igual à pressão que vai estar chegando aqui no equipamento que está sendo calibrado, tá? Então, o que eu vou fazer para verificar a repetitividade? Eu vou parar, por exemplo, eu vou escolher 5 pontos de medição
aqui do meu equipamento padrão. Vamos falar que seja a pressão de 0 a 100 bar. Tá? Então, vou injetar 0, vou injetar 25, 50, 75 e 100. Então, vou criar uma tabelinha com as pressões que eu vou trabalhar. E aí, essa pressão que eu colocar no meu padrão, eu vou anotar qual que vai ser a pressão que vai aparecer aqui no meu manômetro, tá? Então, vamos supor assim, que primeiro eu faço uma subida. Então, trava em 0 e eu vou levar até 100. E aí eu vou anotar os valores. 0 deu 0, 25 deu 24,8, e 50 deu 49,9, e assim por diante, tá? Então, na subida, meu equipamento, ele marcou essa informação, tá? Aí depois eu faço um procedimento de descida, tá? Descida é o quê? Eu estou lá em 100 bar, agora eu vou voltar para 0. E aí eu vou anotando qual que era o valor na descida dessas informações. Eu fiz uma vez esse procedimento. Aí eu faço lá a segunda vez. Aí eu faço uma segunda subida e uma segunda descida. Tá? Então, assim, a repetitividade vai levar em consideração, tá? Por exemplo, eu pego em relação à subida. Então, eu vou pegar os dados na subida da primeira vez que eu fiz esse movimento e também da subida no segundo momento, tá? E eu vou ver qual que é o grau de concordância desses dados, tá? E se eu for fazer repetitividade em relação à descida, a mesma coisa. Como que foi a descida na primeira vez e na segunda vez como foi a descida, tá? Então, esse procedimento, ele tem que ele exige o mesmo observador. Por quê? Porque é em curto período de tempo. Então, quem é o observador? A pessoa que está calibrando. O mesmo observador, ele vai anotar os valores. Mesmo instrumento de medição. Tá? Então, eu estou usando esse padrão, eu não posso trocar de padrão, tem que ser o mesmo. Utilizar nas mesmas condições ambientais, né? Temperatura do local, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Então, em curto período de tempo. Então, é um procedimento que vai verificar qual que é a repetitividade, qual que é o grau de concordância. Né? Tá tendo variação, quando eu estou subindo, deu aqui 24,8. Quando eu subir a segunda vez, vai dar 24,8 novamente? Vai dar 24,9? Qual que é o grau de concordância entre essas informações? Então, isso é repetitividade. Tá? E então você vê que não é somente em relação aos dados, mas também é um procedimento em si. Tá? Duas definições que são bastante utilizadas também, tá? Exatidão e também precisão, tá? Exatidão, pessoal, ela é essa definição que está dada aqui. Aptidão no instrumento dá respostas próximas a um valor verdadeiro, tá? O termo precisão, ele é utilizado em relação às medições, aos valores aleatórios, tá? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vamos desenhar aqui um alvo. Deixa eu desenhar em outro lugar esse alvo. Então, pessoal, desenhei aqui 4 alvos. E vamos
supor a seguinte situação, tá? Que o centro do alvo, tá, seja o valor verdadeiro, ok? Seja o valor verdadeiro o centro do alvo. E aí eu vou pegar 4 atiradores, tá? 4 atiradores que vão dar tiros contra esses alvos, tá? Então a gente vai ver o que vai acontecer aí. Então vamos supor que o primeiro atirador ele conseguiu atirar tudo próximo ao valor verdadeiro aqui, tá? O segundo, então esse daqui foi o primeiro atirador, tá? O segundo atirador, tá? O segundo atirador, ele conseguiu dar tiros focando no centro do alvo, só que ele deu tiros ao redor, tá? O terceiro atirador, ele conseguiu dar tiros, um tiro próximo ao outro, mas não foi focado no centro do alvo, tá? E o quarto atirador, ele deu tiros que não foram um próximo ao outro, tá? E também não focaram no centro do alvo. Então, pessoal, o que acontece? O primeiro atirador, ele tinha exatidão, por quê? Porque ele focou o valor verdadeiro, que era o centro do alvo. Ele tinha exatidão e tinha precisão, por quê? Porque os tiros foram um próximo ao outro. Tudo bem? O segundo atirador tinha exatidão, porque ele focou o centro do alvo, mas em relação aos tiros ele não tinha a precisão, tá? Precisão ele não tinha, porque um tiro ficou longe do outro, tá? O terceiro atirador, em relação à exatidão, ele não tinha, por quê? Porque ele não focou o centro do alvo, então ele não estava próximo ao valor verdadeiro, mas ele tinha precisão. Um tiro saiu bem perto do outro, tá? E aqui o último pode condenar. Ele não tinha exatidão e também não tinha precisão. Um tiro não ficou próximo ao outro, ok? E também não foi próximo ao centro do alvo, ok? Então, você vê que a precisão está mais relacionada em relação qual que é a proximidade de um tiro em relação ao outro. Então, em vez de tiro, considera que são medições, né? Então, essas medições, né? Quando você coloca, você focou no valor que você deseja. As medições estão próximas uma à outra quando você realiza a medição naquele ponto ou estão longe, né? Então isso vai determinar a sua precisão, tá? E se eles estão focando no valor verdadeiro ou estão longe daquele valor verdadeiro, tá? Isso daqui a gente poderia relacionar também essa brincadeira do alvo com a questão da probabilidade, né? Então aqui no caso, ó, se fosse uma probabilidade considerando a distribuição gaussiana, tá? Esse cara teria ele tem uma alta probabilidade de acertar o valor verdadeiro com uma boa precisão. Esse cara ele teria uma baixa
probabilidade de acertar o valor verdadeiro, ele teria uma distribuição aqui na questão da probabilidade, vamos falar assim, simétrica, porque as informações poderiam, que vai dar para o lado esquerdo e para o lado direito em relação ao valor verdadeiro, que é o central, tem a mesma probabilidade. Tá? Esse terceiro caso, né, vou falar assim que o valor verdadeiro está aqui nesse ponto, né, e o equipamento ele tem uma alta precisão, só que ele está deslocado em relação ao valor verdadeiro. Então, se fosse pegar uma distribuição gaussiana, ia estar deslocado. Um equipamento com essa característica, a gente fala que ele está polarizado. Tá? Ou seja, ele consegue ele consegue dar os valores você colocou naquele valor, você fez uma medição. A medição que ele fez, vamos falar assim, que esteja sempre dando um valor acima daquele, ou seja, não está dando o valor verdadeiro, está dando o valor errado, só que está deslocado. Então sempre está dando próximo àquele valor deslocado. Então a gente fala que ele está polarizado. Tá? E a terceira situação, eu não sei nem como ficaria numa distribuição gaussiana. Né? Com certeza esse teria uma distribuição, só que esse pico, né, não teria um pico tão íngreme. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Retirando o primeiro atirador que está acertando o centro do alvo, qual seria o atirador que seria mais fácil de consertar o seu erro? Né? O segundo, terceiro ou quarto. Né? No caso, o mais fácil de consertar seria o que está polarizado. Por quê? Porque é só pegar a arma dele e abaixar para baixo. Né? Abaixou a arma dele, ele vai conseguir acertar o centro do alvo. Tá? Então, dos três casos, o mais fácil de conseguir ajustar num procedimento de calibração é do terceiro atirador. Tá? E esse tipo de situação da precisão e exatidão, a exatidão normalmente já vem escrita no corpo do equipamento ou se não na folha de calibração. Tá? A precisão a gente consegue perceber pelo procedimento de repetitividade. Tá? Então, pela repetitividade, a gente consegue ver se está tendo precisão ou não entre as informações. E a exatidão, pessoal, ela pode ser dada por três tipos de percentuais. Fundo de escala, que seria o que? Fundo de escala, o valor superior do seu range. Pode ser em relação ao span, percentual do span, ou percentual, também chamado do alcance, tá? E pode ser dado pelo valor lido. Então aqui tem um exemplo. Né? Você tem um sensor de temperatura que está com um range de 50 a 250 graus e ele está medindo 100 graus. Tá? Qual seria o intervalo provável do valor real para as seguintes condições? Então, supondo que ele mediu 100 graus, né, e você tem uma exatidão de 1% do fundo de escala, 1% do fundo de escala é 1% de 250, porque 250 é o valor superior do range. Então, você teria que o valor real está próximo aos 100 graus, podendo estar 2,5 graus para cima ou 2,5 graus para baixo. Tá? Se você tem uma exatidão de 1% do span, tá? E aí você ia pegar o quê? Ia fazer a diferença de 250 com 50 e encontrar seu span. Então, 1% de 200 graus seria 2 graus. Então, seu valor real, o valor verdadeiro, né, em relação àquilo que você mediu, pode estar 2 graus para cima ou 2 graus para baixo. Tá? Pode ser 102 ou 98.
E se for em relação ao valor lido, exatidão em relação ao valor lido, né, você está lendo 100 graus, e aí vai utilizar a informação de 100 graus para calcular essa diferença. Então aqui, ó, pode ser que o valor verdadeiro seja 1 grau para cima ou 1 grau para baixo, tá? Isso também, pessoal, além de determinar o valor verdadeiro, ela acaba limitando se o seu equipamento precisa de calibração ou não, tá? Vamos supor que você levou esse equipamento para a bancada e você vai comparar ele com um padrão. E aí vamos falar assim, que o padrão ele mediu 100 graus, tá? E o seu equipamento ele mediu 98 graus, tá? Não há necessidade de calibração nesse caso. Vamos supor que ele esteja, que essa exatidão seja baseada no fundo de escala. Então está dentro, ó. Por quê? Porque o valor real pode variar 2,5 graus para cima ou 2,5 graus para baixo. 2,5 graus para baixo seria 97,5. Então 98 está acima de 97,5. Não há o que fazer. Esse equipamento ele não há necessidade de calibração, não tem o que fazer, tá? E a mesma coisa se fosse aqui embaixo. Nessa situação também já não teria como calibrar. Por quê? Porque se o equipamento traz essa exatidão, ele está dentro, 98 graus é o limite. Ele tá dentro do limite. Agora, se a sua exatidão fosse baseada no valor lido, já teria problema. Você estaria com 1 grau fora, 1 grau abaixo, né, em relação ao padrão. Então, precisaria ser calibrado. Tá? Então, assim, muitas vezes eu já encontrei operadores que teimavam comigo, que tinham que calibrar equipamento, só que ele não entendia que o equipamento estava dentro daquela faixa de medição. Ele poderia ter essa variação de 2,5 graus para cima, 2,5 graus para baixo, e muitas vezes o cara queria que fosse exato, igualzinho o valor. Não, tem que ser isso. Então, muitas vezes não é assim. Você tem que levar em consideração qual que é a exatidão do seu equipamento, porque a exatidão vai depender da construção do seu equipamento, qual que é como que é a construção dele, tá? Rangeabilidade, pessoal. Rangeabilidade, pessoal, se refere qual que é a faixa de valores, tá? Qual que é a largura da faixa, em que você pode ler as informações com a mesma exatidão, tá? Então ele deu um exemplo aqui, ó. Tem um sensor de vazão, a escala é de 0 a 300 galões por minuto, ele tem uma exatidão baseada no span, que seria 300, e rangeabilidade 10 por 1, tá? Então aqui a exatidão será respeitada de 30 a 300 galões por minuto, ou seja, de 30 até 300 você pode considerar que essa exatidão é válida, tá? E isso é comum acontecer, por exemplo, quando você utiliza como sensor de vazão um equipamento que lê pressão, tá? Porque quando você utiliza um equipamento que mede pressão, os valores inferiores dessa medição muitas vezes não é exato, tá? Você não tem uma exatidão e muitas vezes ele mostra valores aleatórios com uma pressão muito baixa, tá? Então, ou seja, você está pegando um equipamento que lê pressão para indicar sua vazão, tá? Então ele tem esse erro nos valores menores aí da escala, tudo bem? A zona morta, tá? É um intervalo máximo no qual o estímulo pode variar em ambos os sentidos, sem produzir variação na resposta de um instrumento de medição, tá?
Então, vê que a zona morta ela está ligada com mudança de sentido. Tá? Então, vamos supor que você tenha um amperímetro. Tá? E vamos supor que você está lendo lá 1 ampere. Ok? Está lendo 1 ampere. Vamos falar assim que aqui nessa barra do amperímetro é a entrada de informação. Entrada. Está entrando ali 1 ampere. E aqui a saída, tá? A saída é os graus do ponteiro, tá? E aí o grau do ponteiro está indicando a corrente também em ampere, tá? Vamos supor que inicialmente você esteja lá em 1 ampere, tudo bem? E aí, essa corrente, vamos supor que ela subiu aqui para 10 ampere, tá? Então você teve um movimento de subida. Então aqui a entrada de informação foi 10 ampere, o ponteiro está lá indicando 10 ampere, tudo bem? Só que depois houve uma diminuição na corrente. E aí acontece, o ponteiro, né, esse daqui é o lado do ponteiro, né? O ponteiro não saiu de 10 ampere ainda, né? Não saiu de 10 ampere. Vamos supor que você vá para 2 ampere, tá? Então acontece, o valor aqui nesse instante, ele está diminuindo, mas o seu ponteiro está parado. E aí depois ele tem a reação de descer, tá? E se estabilizar lá em 2 ampere. Ok? Então você fez essa leitura. E aí depois a sua corrente sobe para 5 ampere, por exemplo. Tá? E aí acontece, no momento que está subindo inicial, o ponteiro não sai do lugar, permanece no mesmo e depois ele acaba subindo até 5. Tá? Então você percebe que a zona morta ela dependeu da mudança de sentido, né? Só que houve mudança de sentido da corrente, só que o ponteiro não conseguiu sair do lugar nos momentos iniciais, tá? Houve um estímulo para que ele variasse, mas ele não variou, tá? A zona morta normalmente ela aparece devido a folgas, tá? As folgas que surgem no seu equipamento de medição. Muitas vezes seu equipamento está instalado num lugar que tenha vibrações e isso vai criando folgas, e aí quando você tem uma mudança de sentido, o seu equipamento não consegue acompanhar de imediato, tá? Então essa diferença existente aqui, por exemplo, aqui ó, entre 10 ampere aqui o real, vamos falar que aqui tá, nesse ponto fosse 9,8, não sei. Essa diferença de 10 para 9,8 ampere, ou vamos falar que seja muito grande, 9 ampere, seria só zona morta, tá? Seria o valor da sua zona morta. Então, a sua zona morta, ela pode variar dependendo da taxa de variação. Se você tem uma variação muito constante no valor que está medindo, sua zona morta pode aumentar conforme essa taxa de variação, tá? E acaba podendo ser ampliado, tá? Vamos lá. Sensibilidade, pessoal. A sensibilidade é uma variação da resposta de um instrumento de medição dividida pela correspondente variação do estímulo, tá? Então, a resposta é a saída, tá? É a saída.
E a variação do estímulo, ela é a entrada, tá? Então, é uma relação entre a resposta que você tem na saída em relação à entrada, tá? E a sensibilidade, ela pode depender do valor do estímulo. Então, vamos falar assim, imagina que você tem lá seu amperímetro, né? Ele está lá sendo utilizado para medir corrente. Você tem aqui, e eu acho que vocês devem ter visto, né? Vamos pegar um multímetro que é mais fácil. Acho que vocês viram que multímetro tem uma escala aqui que você pode variar, né? Você tem uma escala de corrente aqui no canto. Você pode medir, por exemplo, a escala de corrente pode estar em 20 ampere, como pode estar lá em 3 miliampere, tá? Então vamos supor que o seu multímetro, tá? Você colocou ele numa escala de medição de 20 ampere, tá? Então, e aí acontece, vamos falar que a corrente variou somente 1 miliampere. 1 miliampere perto do 20 ampere, capaz, não vai aparecer nenhuma resposta aqui no visor. Por quê? Porque 1 miliampere para uma escala de 20 não tem uma sensibilidade, não está com uma sensibilidade bem ajustada, né? Você está com uma faixa de medição muito grande para uma variação muito pequena. Então, essa variação de entrada de 1 miliampere em relação a uma saída que varia de 0 a 20 ampere não vai ter tanto impacto. Tá? Você tem uma sensibilidade muito reduzida para uma variação de corrente desse tamanho. Tá? Agora, se você ajusta a sua escala para 3 miliampere, com certeza o seu multímetro vai variar um terço da escala. Né? Por quê? Porque você ajustou a sua escala para a medição correta e aí você aumentou a sensibilidade do seu equipamento. Então, essa variação no estímulo de 1 miliampere para uma escala de 3 miliampere, a saída vai estar mais sensível àquilo que você tem na entrada. Tá? Então, essa sensibilidade ela pode variar também conforme a escala do seu equipamento, tá? Que você está utilizando. Ok, pessoal? Então, pessoal, terminar essa aula, tá? Eu vou deixar uma lista de exercício aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem 3 perguntinhas e aí a 4 ela tem 3 equipamentos, tá? Eu coloquei ele grande assim, né? Você vê que tá grandão para poder conseguir ler toda a informação, porque você tem que levantar o range, o span e exatidão. Então, todos os desenhos estão grandes aí por esse motivo, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, tem a letra A, letra B e letra C, tudo bem? Então, são 3 exercícios aí. Para levantar range, span e exatidão, que foi conteúdo relacionado à aula de hoje, e a 1, 2, 3 da aula da semana passada. Ok? Qualquer dúvida, vou estar no ar às 10 horas da manhã nessa sexta-feira. Ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.